Agora eu vou fazer um brilhozinho aqui na asa, aliás, na antena. E vou aproveitar que eu estou com um pincel cinza e vou fazer umas nervuras aqui na asa também. Do outro lado precisa ficar igual, pouquinha tinta no pincel. E agora vou colocar um pouquinho de amarelo no corpo também. Esse amarelo gema aqui. Dos dois lados, aqui pode ser um pouco menos. É sempre legal, nesse caso aqui, que ela está toda manchada, é sempre legal a gente manchar. Então eu estou passando esse laranjinho aqui no vermelho, porque o vermelho estava liso. E a única coisa que estava liso era esse vermelho. Então estou retocando com laranja só para dar uma quebrada, para ele não ficar completamente liso. Bom, então a única coisa que está liso aqui ainda é o preto. Então eu vou manchar esse preto com esse verde e ainda não estou achando suficiente usar esse verde escuro, que é o verde esmeralda. Eu vou usar um pouquinho de azul para manchar. Então eu vou passar o verde em cima do preto, vou passar um pouquinho de azul em cima, misturando bem, mas deixando riscado, e vou passar também ele aqui nessa extremidade com preto também, as três cores, ó.
Passei o azul, vou passar agora o verde. Sempre riscando, sempre deixando riscadinho, manchado. E aí vou repetir esse processo em todo lugar que tem preto. Isso vai fazer com que quebre um pouco o preto e ele vai ficar um pouco mais leve, um pouco menos sério. Aí a gente passa e espera secar. Se viu que ainda não é suficiente, se quiser passar mais, pode passar mais. Se quiser mudar de cor também pode mudar de cor, acrescentar alguma cor e a gente vai manchando até ficar do agrado. Então daqui para frente é assim, a gente vai fazendo e vai vendo. Passa, espera secar e vai manchando e vai fazendo do jeito que achar que fica melhor. Por exemplo, aqui nesse azul, ó, eu posso passar um pouquinho de azul claro. Vamos manchar para ver como é que fica. Aí que eu tô com o pincel com o verde, não ficou legal. Vou trocar. Aí, com isso a gente vai fazendo as texturas da asa, deixando toda manchada, dá um pouco de luz, esperar secar e vamos ver como fica. Bom, eu achei que daria para passar um azul mais claro, então vou passar esse azul celeste manchando aqui
ainda a asa, eu vou passar um pouquinho dele com um pincel sujo. O pincel está sujo de azul marinho. Então eu vou passar em alguns cantinhos assim e vou manchando, ó. Pronto, é assim. A gente não precisa ter medo de fazer, vai manchando, vai passando. Se gostou, deixa. Se não gostou, retoca com o preto depois por cima. E é bem assim mesmo. A gente vai fazendo, vai manchando, vai vendo como fica. E vai aprendendo a fazer as misturas sem medo de ser feliz. Então eu manchei toda a parte preta, manchei toda a parte amarela. E agora eu vou manchar a parte branca. Vou colocar um pouquinho de amarelo. Tentar colocar bem pouco nessa parte branca para ela ficar manchada também, que eu estou sentindo falta, que eu estou achando ela muito lisa. Então eu vou começar passando um pouquinho de branco. Eu quero que aqui predomine o branco, então eu vou passar pouquinho amarelo. E aí, precisa evitar passar muitas vezes o pincel, porque se a gente passar muitas vezes o pincel, a tendência é as cores se misturarem. E aqui eu quero que elas fiquem riscadas. Então só passo o suficiente para misturar um pouco, para chegar na tonalidade, mas tenta deixar riscadinho. Porque senão vai ficar uma cor lisa e não vai resolver.
Bom, então agora faltou manchar essas daqui do meio. Então, o mesmo processo, pegar um pouquinho de amarelo e manchar. Pronto. Agora é só assinar e invernizar. Bom, então agora com o pincel zero eu vou pegar o látex branco e vou assinar aqui meio de lado, aqui onde cabe, né? Pronto, tá aí. Bom, então agora eu vou passar um verniz transparente, incolor, que é a base de água. E vou passar no quadro todo, na roda toda. Vou começar aqui pelo centro. Qualquer verniz à base de água serve. Na verdade, qualquer tipo de verniz incolor serve. Mas eu gosto de trabalhar com tinta à base de água, porque não tem cheiro, é fácil de lavar e protege a peça do mesmo jeito. Agora, esses produtos não são resistentes a sol e chuva, né? Então, por mais que a gente inverniza, eles precisam ficar numa área interna. Mas a vantagem de passar o verniz é que permeabiliza a peça. Então, se quiser lavar a peça, por exemplo, aí dá para lavar. E a peça ganha um brilhozinho que não é muito forte. Ele é um brilho suave. Se quiser que ela fique com mais brilho, precisa invernizar mais vezes,
porque o verniz não é assim muito forte. Bom, então a gente passa uma demão de verniz, espera secar, se quiser pode passar mais novamente. Se não, pode deixar com uma demão só, já é suficiente. Bom, é isso. Então eu sempre passo o verniz no sentido da madeira e agora tem que esperar secar e passar na parte de trás. Bom, então aqui está o material que eu usei para fazer a pintura da borboleta. Eu comecei usando uma lixa para limpar a peça. Nós usamos o martelo e o prego e os ganchinhos, o parafuso com arame para fazer o gancho atrás. Eu usei um giz para desenhar porque a madeira estava com cor escura, mas eu posso usar um carvão. Usei lápis e borracha também, depois que a peça já estava desenhada, para fazer os detalhes. O pincel zero, pincel número 0 para assinar no final. E alguns pincéis velhos que eu fui usando durante a peça
para fazer detalhes e fazer os cantinhos. Esse daqui eu usei para fazer o fundo na borboleta, foi o que eu comecei. Esse daqui para envernizar. O verniz é a base de água, qualquer verniz à base de água serve. Aí eu tenho sempre um paninho, um copinho com água. Essas aqui são as cores que eu usei para fazer a borboleta e um látex branco que eu sempre uso. Então basicamente é isso daí. Está pronta a borboleta na roda de carretel. É uma peça que eu acho legal porque é uma peça de descarte, né, que a gente aproveitou essa roda, e uma figura de uma borboleta, uma figura da natureza. Eu procurei desenhar a borboleta como uma borboleta real, porque na natureza ela oferece as cores e a composição e todos os traços de linguagem visual que a borboleta tem e que tem tudo na natureza. Então são informações interessantes para a gente copiar. E por isso que eu gosto de copiar da natureza, assim. Então tá aqui minha versão da borboleta na roda.